Ah, então quer dizer que vocês voltaram a ser meus? Chega de perder meus alunos pro Tamandaré? É assim então, vocês foram, passaram um tempinho, mas agora vocês voltaram. Tudo bem com vocês, queridos? Apesar aí desse tempinho que vocês ficaram tendo aula lá, ó, a gente nunca se distanciou, né? A gente tinha aí o nosso grupo, apesar de que alguns não faziam parte do nosso grupo, mas toda semana a gente estava em contato, né? A gente estava se falando, eu estava acompanhando o que estava acontecendo nas videoaulas de vocês. Mas agora chega, agora sou eu, não quero mais saber, não quero ouvir falar de outro professor, certo? Sou muito brava, sou muito ciumenta. Gente, seguinte, nós estamos lá, né, na apostila 3. Hoje nós vamos fazer as aulas 18 e 19, não, 17 e 18, tá? Que são as aulas de efeito estufa, aquecimento global, POPs, biorremedição e fitorremedição. Gente, são aulas de ecologia, são aulas relativamente tranquilas, tá? A gente não tem aí grandes problemas, mas é um assunto amado pelo Enem, tá? O Enem gosta muito de ecologia, então é um assunto que, apesar de parecer simples, tem alguns detalhezinhos que é bom vocês ficarem atentos, porque isso pode acabar aparecendo num exame que vocês vão fazer no final do ano, certo? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo aguentando essa quarentena aí com força, estudando, né, gatinhas? Nada de parar de estudar só porque tá de quarentena, afinal o ano continua normal, né? E eu queria sim falar pra vocês, tá? Que eu sempre tô aqui online no horário de aula de vocês. Então, no horário de aula de vocês, o que você me mandar é respondido assim, direto. Mas isso não quer dizer que eu não tô aqui no restante do tempo, tá? Eu tô aqui quando vocês precisarem, seja pra tirar dúvida de biologia, seja pra desabafar, seja pra me contar alguma coisa que você quer contar, tá, gente? Eu acho que é o momento da gente se aproximar. E a única coisa é que fora do horário de aula de vocês eu não garanto resposta imediata, porque às vezes eu tô gravando vídeo, quando eu gravo o vídeo, por exemplo, agora, o celular ele desliga, né, então ele desliga o WhatsApp, então eu não recebo as mensagens enquanto eu tô gravando, por motivos óbvios, né, imagina no meio do vídeo aparecendo mensagem, ou quando eu tô online com outra sala, então eu posso demorar um pouquinho pra responder, mas eu sempre tô aqui porque vocês precisarem, tá bom? Gente, seguinte, vamos falar disso então. E assim, eu achei melhor gravar o vídeo por causa de instabilidade de internet e tal, eu acho melhor do que fazermos a aula ao vivo. Mas os exercícios, eu gosto bastante da interação ao longo dos exercícios, vocês sabem disso. Então nós temos 9 exercícios para serem feitos. Então eu vou terminar a live com vocês, aí eu imagino que eu tenho que dar um tempo para vocês fazerem cópia e tal. Aí a gente termina, a gente tem o grupo no WhatsApp, né, a gente vai combinando, vocês vão me falando que vocês terminaram de ver o vídeo, terminaram de copiar a lousa, aí a gente abre uma live no Hangouts pra tirar dúvida e fazer os 9 exercícios da apostila, pode ser? Então, conforme você for terminando, vai indo lá na live comigo com a apostila aberta, certo? Gente, e se for tendo dúvida e quiser ir perguntando ao longo da aula, por texto ali, né, porque a gente não tá com a live aberta ainda, fique à vontade, pode ir perguntando, tá? Tô sentadinho olhando pro celular esperando vocês. Pessoal, as outras salas sempre reclamam comigo dessa minha mania de dar a aula inteira na frente da lousa, né? Então, tá aí, quem quiser fazer cópia, é só dar um pause com 3 minutos e 45 segundos que vocês têm a lousa sem ninguém na frente, ok? Começo com lousa pronta justamente para agilizar o processo, né? Eu acho que não tem por que estender o vídeo comigo escrevendo, né? Com a graça da professora de costas escrevendo a lousa. Gente, e aí, vamos começar falando do efeito estufa. O efeito estufa é bem comentado, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar uma coisa ou outra a respeito dele. E a gente tem que, apesar de falarmos muito mal do efeito estufa, o efeito estufa é um fenômeno natural. Aí a Paula está querendo dizer, então, que não existe. Calma, calma, sem brigar, tá? Gente, nós temos que o efeito estufa, ele é natural. O efeito estufa acontecia no planeta muito antes do primeiro humaninho aparecer aqui, tá? Então nós temos que ele é natural, ele acontece de forma espontânea e ele é essencial para a manutenção da vida. Por quê? Vamos pensar aí num planetinha que está bem pertinho do Sol, Mercúrio. Mercúrio é um planeta praticamente sem atmosfera. E se ele não tem atmosfera, ele não tem quem segure o calor, ele não tem efeito estufa. Então o que acontece com o Mercúrio? De dia, o Sol tá lá, né? Ele chega a temperaturas acima de 600 graus Celsius.
À noite, temperaturas abaixo de menos 200 graus Celsius. Então tá vendo? Não, desculpa, falei besteira, a amplitude é de 600. Então de dia 400, de noite menos 200. Então a gente tem uma amplitude térmica gigante. E por que tem essa amplitude térmica gigante? Por falta de efeito estufa. Se nós não tivéssemos efeito estufa, de dia seria como é e de noite seria absurdamente frio, porque a gente não ia conseguir segurar calor no planeta. Os estudiosos dizem aí que a média do nosso planeta seria de menos 15 graus Celsius, pensando que hoje é de mais 15 graus, daria aí 30 graus a menos, tá? Então a gente tem que a vida não seria como a gente conhece, pelo menos, né? Não posso dizer que não haveria vida, mas não pelo menos como a gente conhece. Então nós precisamos do efeito estufa, tá? É o efeito estufa que mantém a nossa vida ok aqui no planeta, certo? Gente, então nós temos que lembrar isso, natural e essencial para a manutenção da vida. Como acontece o tal do efeito estufa? Bem, então nosso planetinha, né, coisa linda, tá aqui, e ele recebe radiação solar. O Sol dá pra gente, ele é fonte, né, de luz e de calor. Então, quando essa radiação solar chega aqui, ela incide nos objetos. E quando ela incide nos objetos, ela é refletida de outra forma, ela é refletida como radiação infravermelha. E a radiação infravermelha, ela não consegue abandonar a atmosfera, ela fica presa aqui dentro. E ela é quentinha, né? Então vai deixando o planeta quente. Gente, isso é muito fácil de perceber quando sua mãe deixa o carro no sol e você vai entrar no carro depois. Senão o carro está todo fechado lá no sol. Você está do lado do carro, então você está recebendo a mesma quantidade de sol que o carro. Você tá ok. A hora que você entra no carro, o carro tá um forninho. Parece que alguém ligou alguma coisa lá dentro do carro para esquentar o carro. Por que isso acontece? Por que fora tá menos quente do que dentro? Porque fora essa radiação está se dissipando. Dentro do carro, ele funciona do mesmo jeitinho que o nosso planeta, só que um sistema menor, fica mais fácil da gente perceber. Então a gente tem que a radiação, aí ela entra em contato ali com o volante, com os bancos, se tiver alguém dentro, com o passageiro, com o tapete, com tudo que tem dentro do carro. E se transforma em infravermelho. O infravermelho não atravessa o vidro, então o infravermelho fica preso ali dentro e o carro vai ficando cada vez mais quente. Isso é usado também em estufa de planta, né? Aquelas casinhas de vidro que as plantas ficam dentro, justamente para manter um microclima ali, algo mais aquecido, certo? Então é dessa forma que o efeito estufa acontece. Eu tentei explicar ele aqui. E nós temos aí alguns gases de efeito estufas, mas a gente vai comentar sobre os 3 principais. São chamados de GEE, gases de efeito estufa. Quem são? Gás carbônico, tá? CO2, metano, CH4, e óxido nitroso, N2O. Gente, onde eles estão aqui? Aqui. Gente, onde eu tenho grande liberação deles? Quando eu falo de gás carbônico, a gente estudou o ciclo do carbono. Quando a gente estudou o ciclo do carbono, a gente viu que eu tenho carbono principalmente onde? Queimada, tá? Então queimada libera muito carbono. Eu tenho decomposição, eu tenho respiração e eu tenho uso de combustível fóssil, certo? Metano. Gente, metano nós vemos principalmente na pecuária extensiva, tá? Então nós temos que os ruminantes, eles possuem lá dentro do sistema digestório deles bactérias que são responsáveis por fazer aí uma digestão anaeróbica, que gera metano e eles ficam liberando metano. Além disso, sabe onde a gente tem grande quantidade de liberação de metano? Em arroz de irrigação. Então, sabe aquelas plantações de arroz alagadas? Aquilo ali é água parada, gente. Água parada não é para falar dengue. Ela fica com pouco oxigênio. Então, como ela tem pouco oxigênio, os restos ali de vegetação que ficam nessa região, elas não vão ser decompostas de forma aeróbica, elas vão ser decompostas de forma anaeróbica e vão liberar metano, tá? E o óxido nitroso. O óxido nitroso ele é liberado principalmente na desnitrificação. Lembra lá do ciclo do nitrogênio? Não foi comigo que você viu, né? Mas a gente tem que o ciclo do nitrogênio, existem as bactérias que fazem denitrificação ou desnitrificação, são sinônimos, tá? Que elas pegam o nitrato que está no solo e devolvem para o ambiente, você viu como na forma de N2, mas na verdade elas formam ali um subproduto de
N2O, eu sempre quero falar N2O2. N2O, tá? Que é o óxido nitroso. E onde que eu vou ter isso? Onde eu tiver excesso de nitrogênio no solo. Por que eu tenho excesso de nitrogênio no solo? Porque eu pus fertilizante no solo, tá? Então é o fertilizante uma das principais liberações disso. Ai, Paula, mas tem pouco então, né? Realmente, gente, só que olha que interessante, tá? Apesar desse daqui ser o que a gente mais tem, esse aqui ser o que a gente menos tem, por que a gente tem que se preocupar com ele também? Olha isso. Nós temos que, vamos supor aí, o gás carbônico, ele consegue segurar 1 de calor, tá? Não tem uma unidade aqui pra gente usar. Mas o potencial do gás carbônico, quanto que é o potencial do metano? 21 vezes superior ao do gás carbônico. Então a gente tem que o metano, ele segura 21 vezes mais calor do que o gás carbônico segura. Já é bastante, né? Agora vamos olhar para o óxido nitroso. O óxido nitroso, ele tem um potencial 300 vezes maior do que do gás carbônico. Percebe por que ele é perigoso? Então você não precisa ter muito dele, um pouquinho dele já é o suficiente, certo? Lembrando que a gente tem que o grande aumento de gás carbônico na atmosfera acontece a partir da Revolução Industrial, sendo que antes da Revolução Industrial nós tínhamos aí aproximadamente 0,02% dele na atmosfera. Nossa, Paula, não dá nem 1%? Não, mesmo assim já é um problema. Então ele era 0,02 e hoje ele está perto de 0,04%. Aí você fala, pô, ainda é muito pouco. Gente, é o dobro, tá? Pensa que é o dobro. Pensa na sua nota dobrada, pensa no seu salário dobrado, tá? É muita coisa, o dobro. Então a gente foi de 0,02% para 0,04% em um período de tempo nem tão grande assim. Eu não vou chutar a data da Revolução Industrial porque eu sou ruim de história e eu vou passar vergonha. Mas você sabe de quanto tempo eu tô falando, certo? Gente, e aí, não esqueci de falar nada? Vocês sabem que eu gosto daquela batidinha de olho, só não tô esquecendo de nada, né? Não. Podemos falar do aquecimento global. Gente, o que é o aquecimento global? Ele é o problema. Não é ele que é o problema, é ele. Só que ele está vinculado a ele. Paula, para de falar ele, explica. O aquecimento global acontece porque aumentou o efeito estufa. Então a gente precisava ali do efeito estufa com quase nada de gás carbônico, de metano e de óxido nitroso na Terra. Já dava um efeito estufa legal, já dava uma temperatura boa. Aí a gente começou a ter aumento da emissão desses gases e hoje a gente tem que o planeta tá quente demais. Isso é o aquecimento global. Ele acontece porque aumentou o efeito estufa. Posso só fazer um parênteses aqui, gente, que é bom falar? Às vezes você vai ver ali como os gases do efeito estufa, e um deles que você vê é o vapor de água. Aí você fala, pô, o vapor de água não tá como GE. Por quê? Se ele também segura calor. Gente, primeiro que a quantidade que ele segura é um pouco inferior, mas sim, né, o calor específico da água consegue segurar bastante a temperatura. Por que isso não é usado como um problema? Porque a gente está dentro de um sistema fechado, né? A gente não traz mais água para o planeta. Infelizmente, a gente precisava de mais. Então, a mesma quantidade de água que tem aqui hoje, tinha há 3 bilhões de anos atrás, né? Quando os meteoros caíram aqui, trouxeram a água e tal. Posso até reduzir um pouco o tempo, vai, mas pelo menos há 1 bilhão de anos a gente tem a mesma quantidade de água no planeta. Então, apesar de eu ter vapor de água, esse vapor de água, né, ele vira vapor, segura calor, condensa, chove, aí. Então, é um sistema que não aumenta a quantidade nem diminui. Então, não é um problema pra gente isso, tá? O vapor de água já tá aí na conta do efeito estufa. O aumento do efeito estufa acontece por eles, nunca pela água, certo? E aí, quando eu falo do aquecimento global, por que a gente tem um aumento dela? Eu acho que eu acabei falando isso antes, ó. A gente tem as queimadas. Queima, combustão. Toda combustão gera gás carbônico. Gera gás carbônico e monóxido de carbono, que é outro problema também, né? Uso de combustíveis fósseis. Gente, o uso de combustíveis fósseis ele é um problema muito sério. Por que ele é um problema muito sério? Ele aqui, ó, é a principal coisa que você tem que lembrar. Deixa eu explicar os outros, eu volto nele. Que, por exemplo, a agropecuária, certo? Eu posso estar falando aqui dos boizinhos que estão liberando metano, eu posso estar falando aqui da plantação, posso estar falando porque daí eu coloquei fertilizante na minha plantação, tá? Então tudo isso são problemas. Desmatamento, decomposição. Gente, por que o desmatamento é um problema? 2 motivos. Primeiro de tudo, se eu tirei a árvore de lá, ela parou de sequestrar carbono. Você deve lembrar lá da aula de ciclo do carbono que as plantas sequestram carbono. O que é isso? É um nome estranho, né?
Gente, a planta, eu tô com a impressão que tá embaçada. Eu vou passar o dedo na câmera, mas não se incomode. Só pra ver se melhorou. É o jeito lindo de limpar a câmera, sabe? Gente, então nós temos que perdi o que eu ia falar. Do desmatamento. Que a hora que eu desmato a minha floresta, a planta parou de sequestrar o carbono. O que é isso? Para ela crescer, ficar bonita, forte, saudável, ela tira gás carbônico da atmosfera, certo? E ela produz glicose com isso. Para quê? Para crescimento. Né? Para respirar, mas daí quando ela respira ela devolve esse carbono para o ambiente, mas para crescer. Então a biomassa do vegetal tá cheia de carbono, certo? Então ela tá tirando isso do ar. A hora que eu corto a árvore, ela para de fazer fotossíntese, ela para de sequestrar carbono. Além disso, o que eu vou fazer com essa madeira que eu tirei de lá? Vou queimar? Joguei todo o carbono para a atmosfera de uma vez só. Vou deixar lá? Decomposição demora, mas está liberando todo esse carbono de volta para a atmosfera de novo, certo? A queimada é uma liberação mais rápida, a decomposição é uma liberação mais lenta, mas das duas formas eu tenho essa liberação. Gente, sabe uma coisa interessante quando a gente fala da decomposição? Quando eu tiro uma árvore, né, você fala, mas eu tirei a árvore pra ela virar uma mesa. Você usa o tronco, né? E você sabia que aproximadamente metade, aí até mais da metade do vegetal tá embaixo da terra? A quantidade de raiz de uma árvore é muito grande. Então a biomassa que você tem fora é muito parecida com a biomassa que você tem dentro. Tem gente que fala que não, que a de raiz é maior, tá? Ninguém vai falar que a de raiz é menor, ou igual ou maior. Então, a hora que eu desmato, aquilo que sobrou embaixo da terra vai ser decomposto, tá? É como é uma decomposição lenta e tá ficando no solo, né? Eu vou ter pouca liberação disso para a atmosfera e vai acabar sendo usada pelos outros vegetais. Mas ainda assim é um problema. É melhor deixar a árvore lá do que tirar a árvore. Só que eu falei que o uso de combustível fóssil era pior, né? Por quê? Porque quando eu falo dessa árvore que eu tô cortando, ela tá aqui na atmosfera. Ela pegou o gás carbônico da atmosfera, incorporou no corpinho dela e agora eu tô devolvendo isso para o ambiente. Então, na verdade, eu tô devolvendo da onde eu tirei. Não tô falando que isso é legal, mas ok, tirei gás carbônico. Eu não, né? A planta. Tirou o gás carbônico da atmosfera e a hora que eu queimo ela, ou a hora que eu decomponho ela, eu devolvo carbono para a atmosfera. Qual que é o problema do combustível fóssil? Ele tá lá na litosfera. Então, ele não é um carbono que está sendo contado aqui, tá? Então, a quantidade que você tem na atmosfera é X. A hora que eu pego esse carbono que está lá embaixo da Terra e queimo ele e jogo na atmosfera, você entendeu como eu aumentei? Então, gente, o uso de combustível fóssil é muito pior, tá? Ele é o grande vilão aí que a gente tem no aumento do efeito estufa e, consequentemente, no aquecimento global. Mas qual é o problema do aquecimento global? Quase nenhum, né? Derretimento de geleira, tá? Gente, olha que coisa interessante. Com derretimento de geleira a gente está descobrindo ilhas que nós não sabíamos que existiam, tá? Por quê? Porque sempre esteve toda de gelo. E aí agora acabou o gelo, você vê que, nossa, tem uma porção de terra ali, tá? Então nós estamos tendo aí derretimento dessa água. Qual que é o problema do derretimento dessa água? Bem, primeiro de tudo, ela muda a concentração de sais do oceano. Segundo, ela aumenta o nível do mar. Terceiro, ela acaba com o habitat de um monte de gente, certo? E sabe uma coisa interessante que está acontecendo também quando a gente tem o derretimento das geleiras? Está aumentando a quantidade de tundra, né? Porque a tundra, que é a vegetação dessa região, ela ficava até o lugar X, e aí ela tá invadindo mais pra lá, né? Porque tá aparecendo terra, ela vai invadindo. E aí a vegetação segura mais calor e aí acelera o processo. Gente, perdi onde eu tava. Acidificação dos oceanos. Isso não é bem um aquecimento global, né, Paula? Você não pôs num lugar bom esse item. A acidificação dos oceanos é por causa do aumento do gás carbônico, tá? E qual que é o grande problema? Esse gás carbônico vai lá pra água, né? E vai reagir com o carbonato de cálcio e vai formar bicarbonato, que é bem menos rígido. E quem que usa carbonato de cálcio? Todo mundo que tem os exoesqueletos calcários. Então eu posso estar falando aí de um coral, eu posso estar falando de um molusco, eu posso estar falando de um equinodermo. Então toda essa galera se dando mal com o esqueleto, tá? Porque o oceano tá ácido. Além disso, gente, que eu quero ir na mesma ordem que tá aqui, branqueamento dos corais. Lembra quando você estudou
Você já estudou, quer dizer, comigo eu sei que você estudou ano passado, mas eu não sei se você estudou já esse ano com a Elisa os quinidários. Eu imagino que sim, né? Porque é pra ser um dos primeiros grupos, pra ser o segundo grupo. Gente, nós temos que os quinidários, eles são animais, né, que são bastante simples. E aqui eu quero falar dos corais, que são os quinidários fixos. Esses corais, eles ficam lá no fundo do mar, bonitinho, paradinho, assim, ó. Esqueleto um grudadinho, outro, forma uma colônia bonita, né? E a gente tem que a maioria, existem corais de outra cor, tá? Mas a grande maioria dos corais são brancos. Paula, imagina, as fotos de corais são maravilhosas. São, porque os corais, eles fazem mutualismo com algas unicelulares chamadas zooxantelas. Então, Paula, como que escreve? Z-O-O, xantelas, X-A-N-T-E-L-A-S. Então ele faz ali um mutualismo com as zooxantelas. O que é mutualismo mesmo? É uma relação ecológica interespecífica na qual ambas as espécies são beneficiadas e a relação é obrigatória, certo? Isso você tem que saber. Gente, então o que acontece? Por que o coral é beneficiado? Porque a alga, ela faz fotossíntese. Se ela faz fotossíntese, ela produz alimento e dá para ele. E por que a alga é beneficiada? Porque geralmente as regiões de corais são regiões pobres em nutrientes. E o que o coral faz? Enche a alga de nutrientes, porque ele tem. Então os dois se deram bem, os dois ficaram felizes. E como as algas são coloridas, como elas estão dentro do corpinho dos corais, elas dão a cor pro coral. E quando você aquece a água em aproximadamente 2 graus Celsius, os corais e as algas começam a se separar. Por quê? Não tem ainda uma explicação definitiva para isso. O importante é que separa. E a hora que eles separam, a alga morre e o coral morre, tá? A gente tem que aproximadamente 60% da matéria orgânica obtida pelo coral. Porque você fala, né, mas Paula, coral faz digestão, coral tem quinidário, tem quinidoblasto e ele faz digestão. Sim, aproximadamente 60% da matéria orgânica consumida por um coral vem da alga, 40% vem do que ele come. A partir do momento que eu tiro a alga, ele vai morrer de fome, tá? A quantidade de comida dele vai ser muito pequena para manter o organismo. Pensa você fazendo uma dieta restritiva no qual eu vou cortar 60% da sua alimentação. É muita coisa. Gente, mudança no regime das chuvas. Ué, a partir do momento que vai ficando quente, eu vou ter alteração em vento, eu vou ter alteração, né, nas ondas de calor. Afinal, lembra que por que existe vento? Vento existe porque o ar quente desce, o ar frio sobe? Não, o contrário, o ar quente sobe, o ar frio desce. Então a gente tem que isso forma as correntes de ar e conforme eu começo a aquecer, isso muda as correntes de ar. E aí pode começar a chover um monte onde não chovia e parar de chover onde chovia. Tá? Então a gente muda o padrão de chuva. Se eu mudo o padrão de chuva, eu comecei a alteração do habitat. E a hora que eu mudo o habitat, eu mudo os nichos e às vezes quem estava bem adaptado não está mais. E aí a seleção natural começa a extinguir uma galera. Por exemplo, uma coisa que a gente já consegue observar, alteração de umidade. Porque tá mais quente, a água evapora mais rápido, né? Então o ambiente fica menos úmido. E aí nós temos, por exemplo, anfíbios morrendo, tá? A gente tem vários anfíbios sofrendo com o aquecimento global, porque a gente tem que eles precisam da pele sempre úmida e permeável para poder fazer a respiração, né? Então o habitat não tá mais interessante para eles. Ok? Gente, tá, demos todos os problemas, mas você já ouviu alguma vez na sua vida alguém te falar, não adianta nada dar o problema sem dar a solução? Então vamos pensar em como melhorar tudo isso. Nome chique em biologia para como eu posso diminuir o problema com ações antrópicas? Mitigação, tá? Então o que é mitigação mesmo? Mitigar, na verdade, é diminuir, né? Mas no caso a gente sempre vai usar mitigação como ações antrópicas para diminuir o problema, certo? Gente, eu posso fazer reflorestamento. Quando eu planto árvores, essas árvores sequestram carbono. Se eu sequestro carbono, eu estou diminuindo a quantidade dele no ambiente, consequentemente diminuindo o efeito estufa, reduzindo o aquecimento global. Lindo! Vai plantar árvore? Uso de biocombustível. E aí aqui a gente entra naquele caso de novo. Paula, por que usar álcool é melhor do que usar gasolina? Porque o álcool, ele é feito, primeiro que ele é uma energia renovável, né? Então eu tenho aí que eu planto a cana de açúcar e eu corto a cana e transformo ela em álcool. Mas
a cana, apesar de quando eu uso o álcool liberar gás carbônico no ambiente, é um gás carbônico que já foi tirado da atmosfera e usado na atmosfera, certo? Quando eu pego da gasolina, lembra que eu estou pegando um gás carbônico que não estava na atmosfera e estou jogando na atmosfera. Então, para o meio ambiente é muito melhor a gente usar álcool do que a gente usar gasolina, certo? Temos o biodiesel também, que é bastante interessante. Energia limpa. Gente, quando eu falo energia limpa, eu não gosto desse termo, né? Eu estou falando aqui energia solar, energia eólica. Você fala assim, mas por que não, Paula? São energias que não trazem nenhum problema. Gente, pensa assim, sempre que eu altero o ambiente, alguma coisa vai acontecer, certo? Só que, poxa, o que é melhor? Eu inundar uma área gigantesca e não deixar mais os peixes migrarem para conseguir fazer a sua reprodução, ou eu dar uma alterada na condição dos ventos? Tá? Então percebe que a hidrelétrica ela causa um problema muito grande, enquanto que a usina eólica ela também vai ter uma alteração. Afinal, a velocidade do vento naquela região era X. A hora que esse vento precisa girar uma turbina, esse vento diminui velocidade, então eu vou ter uma pequena alteração. Só que é uma alteração muito mais tranquila do que a alteração que eu estava tendo como hidrelétrica, certo? Todo tipo de geração de energia vai causar alguma coisa no habitat. Mas até aí, né, toda a construção, então para você ter a sua casa, pra gente ter a escola, também, isso gera alterações de habitat, tá? Para com essa história de que, eu não uso nada que estraga o meio ambiente. Tudo vai gerar, só que a diferença é que o que a gente tem que fazer? A gente tá mitigando, a gente tá reduzindo. Então, ao invés de querer causar um impacto grande, eu quero causar um impacto pequeno, tá? Mas esquece zero de impacto, isso não tem. Gente, aí você vai viver de Tarzan no meio da floresta. Os biodigestores, o que é isso? A gente tem muita produção de metano em lixão, aterro sanitário, aterro controlado, tá? Tudo aquilo que você viu lá no 6º ano, lembra aquela matéria que você adorava? Gente, então, o que é um biodigestor? Quando eu deixo lá no aterro sanitário o material todo se decompondo, isso porque ainda tô pensando em aterro sanitário, que é algo legal, não vou nem falar do lixão. Que tá se decompondo, o aterro sanitário ele tem chaminés, né? Então a gente tem que esse metano que está sendo produzido tá, ó, indo para o meio ambiente, certo? Melhor do que segurar lá e ter uma explosão, mas isso é um problema sério. Gente, como que eu posso diminuir isso? O biodigestor. O que o biodigestor ele faz? Eu vou pegar todo, por exemplo, tem uma fazenda, vou pegar excremento de animal, vou pegar resto de planta, vou pegar matéria orgânica da cozinha e vou jogar tudo dentro desse biodigestor. Ele é fechado, tá? Então vai acontecer lá dentro dele a decomposição anaeróbia, afinal é um ambiente fechado, só que ele consegue, né, queimar esse gás e transformar esse gás em energia elétrica, transformar em chama para o fogão. Então tá vendo que eu estou usando esse metano? Se eu estou usando esse metano, eu estou reduzindo o quanto dele vai para o meio ambiente. Colheita mecânica. Gente, nossa, eu coloquei colheita mecanização. Seria mecanização da colheita. Tá, desculpa. Gente, o que é isso? A partir do momento que eu colho com colheitadeira, tá? Eu tô reduzindo a emissão. Porque se você for pensar antigamente, quando a gente não usava a colheitadeira, principalmente colheita de cana, né? Aqui no interior a gente vê bastante isso. Época de colheita de cana, você não aguentava a quantidade de cisco preto na casa. Por quê? Porque eles colocavam fogo na cana para depois poder cortar. Com a colheitadeira, eu colho sem precisar pôr fogo. Então eu diminuo queimada, diminuo liberação de gás carbônico. Certo? Gente, tem um detalhezinho que enquanto eu tava explicando aqui a mitigação, eu lembrei que eu esqueci de falar aqui em cima e que é bom a gente comentar. Sabe qual que é um outro problema sério do derretimento das geleiras? A gente tem aí que o derretimento das geleiras está expondo pra gente o permafrost. O que é o permafrost? Florestas de 1000 anos atrás que foram congeladas, né? Então essa matéria orgânica, essas plantas morreram e estão congeladas. A partir do momento que eu começo o aquecimento global a derreter esse gelo, eu tenho decomposição dessa matéria orgânica, que vai acelerar o processo de aquecimento global, derretendo mais e fazendo mais decomposição e vira uma bola de neve. Quer dizer, sem neve, né? Porque vai estar quente. Certo? Então entendeu o que é o efeito estufa, o que acontece quando ele aumenta e como diminuir? Gente, quando eu falo na mitigação, existe formas de mitigar mundiais. É bom você lembrar aqui do protocolo de Kyoto.
Então, o protocolo de Kyoto foi assinado por vários países para todo mundo junto tentar reduzir a emissão de gás carbônico. Ah, mas eu não sou governante, né? Isso não tem nada a ver comigo. Não, você também pode fazer as ações individuais. Claro que uma ação mundial é mais legal, mas se todo mundo fizer a sua parte, já é alguma coisa. Ah, e como que eu posso fazer a minha parte? Ué, reduzindo, não queimando, por exemplo, o terreno baldio, não colocando fogo no lixo, indo para a escola de bicicleta, de patins, a pé, dando carona, né? Em vez de sair o seu carro e o carro do vizinho, os dois para o mesmo lugar, vai todo mundo num carro só. Usar etanol, ou melhor ainda, carro elétrico, ao invés dos movidos a gasolina. Usar transporte público, tá? Então tudo isso a gente tem redução na liberação dos GEs, certo? Gente, eu não vou parar o vídeo agora para fazer os exercícios da aula 17, eu vou dar aula 18, e aí a hora que a gente abrir o vídeo, a gente já faz tudo ao mesmo tempo. Tem algo que a Paula marcou aqui que ela tinha que ter falado e não falou? Não. Tá. Então vamos para a aula 18, que é a aula de biorremedição e fitorremedição. Ele começa falando dos POPs, né? O que são os POPs? Poluentes orgânicos persistentes. Por que poluente orgânico persistente? Bem, porque ele é poluente, ou seja, ele é tóxico. Ele é orgânico, ou seja, ele é feito de matéria orgânica. E como assim ele é persistente? Ele é resistente à degradação, tanto química como biológica. Tô falando que é impossível degradar? Não, tô falando que demora muito. 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 Certo? Temos principalmente aqui os derivados de petróleo e os pesticidas. Gente, se eu tenho, por exemplo, um derramamento de petróleo no mar, isso é um problema seríssimo. Porque isso vai ficar lá. E vai ficar aquela coisa preta que não deixa passar luz, que não deixa acontecer fotossíntese, que começa a matar todo mundo. Certo? Gente, uma coisa importante que é comum as pessoas pensarem que os plásticos são POPs. Apesar dos plásticos serem feitos a partir de petróleo, apesar deles terem neles POPs, eles não são POPs, tá? Eles demoram para ser degradados e eles têm um problema muito sério nas cadeias, que eles muitas vezes se partem em pedaços pequenininhos que se transformam em microplásticos. E esses microplásticos ficam na natureza. Ai, vou falar de eterno, tá? Eu sei que não é eterno, mas é muito, 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 muito tempo. Além disso, todo mundo já viu, né? Vocês já devem ter assistido até a Ilha das Flores. A gente tem aí que os animais acabam se alimentando de plástico. Ai, Paulo, o bicho é burro? Não, o bicho pensa que é comida. Na natureza não tem plástico, ele não sabe o que é aquilo. Aí você tem lá a tartaruga marinha, né? Ou você tem o golfinho, que eles comem água viva. No que eles veem uma sacola, essa visão deles não é sensacional. No que eles veem uma sacolinha, né, no meio do mar, assim, nossa, parece uma água viva. E ele vai lá, come e morre, asfixiado com aquilo. Você tem um monte de imagem, né, que abre a barriguinha de ave e tem tampinha de garrafa, lacre, tá? Então a gente precisa tomar mais cuidado com o nosso lixo. Poxa, destina o lixo para o lugar certo. Eu sei que vocês não moram em cidade de praia, mas foi pra praia, leva sua sacolinha, todo o lixo que você produziu, você leva embora, né? É um problema sério a gente jogar isso por aí. E a cidade de vocês tem coleta seletiva, né, em 100% das residências. Então se preocupa com isso, se preocupa em cuidar do planeta. A gente tá numa época que a gente tá falando tanto do cuidado mútuo. Lembra do planeta, tá? Mas, vamos lá. Biorremedição. Gente, primeiro de tudo, o que é remediar? Remediar é tentar consertar alguma coisa que tá ruim, certo? Quando que eu tomo remédio? Quando eu tô doente. Então, quando a gente fala em remedição, eu tô tentando melhorar aquilo. E quando eu falo isso, a gente tá falando em biorremedição. Então, eu vou estar fazendo essa remedição, eu vou estar tentando reduzir um problema através do uso de vida, através do uso de um ser vivo. Nesse caso, quem são os seres vivos? Micro-organismos, mais especificamente fungos e bactérias. Eu devo ter definido, ó, o uso de micro-organismos, fungos e bactérias. Só que, no caso da biorremedição, é para fazer o quê? Que eles consomem poluentes orgânicos. Quem são esses poluentes? Principalmente petróleo e metal pesado. Lembra o que é metal pesado? Gente, metal pesado, então, são algumas substâncias que a gente não deveria, né, mas pode consumir,
e que elas ficam no nosso organismo não sabe degradar isso. Então vamos supor que quando eu era Paulinha lá, uma criança feliz, contente, quebrei um termômetro da minha mãe e vazou mercúrio. E eu achei sensacional, porque mercúrio é o único metal líquido a temperatura ambiente, né? Aquelas bolinhas correndo e eu brinquei e pus na boca e ingeri mercúrio. Gente, eu vou morrer com esse mercúrio dentro de mim. Tá? Ele tá aqui até hoje. Isso é mentira, tá? Isso não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, esse mercúrio estaria em mim até hoje. Tá? Você já deve ter estudado já comigo mesmo, DDT, amálgama de mercúrio, de mineração, tá? E lembrando que sempre que a gente fala de metal pesado, ele sofre biomagnificação trófica. O que é isso? As camadas mais baixas da cadeia alimentar têm pequenas concentrações e conforme eu subo na cadeia alimentar eu aumento a concentração. Por quê, gente? Porque nós temos que a gente consome vários indivíduos da camada inferior. Então eu pego o mercúrio que tinha em todos eles e coloco em mim. Lembra que falou de mercúrio, falou de DDT, falou de organoclorado, na sua cabeça tem que vir na hora. Metal pesado, biomagnificação, tá? Mas é que eu tô tentando resolver o problema e não piorar o problema. Então, a gente vai usar esses micro-organismos. E esses micro-organismos, eles comem os poluentes. Então, o poluente serve para ele como nutriente. E aí ele vai fazer basicamente, aí a gente pode trabalhar de 3 formas diferentes. Ele faz a decomposição, e essa decomposição, eu preciso dar muito oxigênio, porque senão não deve haver a decomposição anaeróbica e vai liberar um monte de metano, tá? Eu posso ter a mineralização, na verdade primeiro tem uma, depois a outra, né? O que é a mineralização, gente? É a decomposição completa. Então eu vou ficar no final só com substâncias inorgânicas. Isso só as bactérias aeróbicas conseguem fazer, tá? As anaeróbicas, elas liberam ainda compostos orgânicos e não inorgânicos. Aí a gente tem que a decomposição aeróbica consegue transformar isso em substâncias inorgânicas. Então eu peguei aquele monte de poluente que eu tinha e quebrei ele em substâncias inorgânicas inofensivas, certo? Gente, o cometabolismo, o que é isso? O uso de enzimas de micro-organismos que conseguem quebrar os poluentes. Então, às vezes, eu não preciso do micro-organismo, só a enzima que ele produz já é o suficiente. E isso é bom, porque eu não vou estar introduzindo um micro-organismo no ambiente, a gente já vai discutir o problema disso, certo? Gente, só que vamos pensar aqui um pouquinho. Dá pra você viver de comer uma coisa só? Não, né? A gente precisa de nutrientes diversos. E se nós precisamos de nutrientes diversos, com as bactérias não é diferente. Então, para fazer a biorremedição, muitas vezes eu preciso acrescentar alguma coisa no ambiente. Então eu tenho lá petróleo, eu quero que ela coma petróleo. Só que para ela comer petróleo, eu preciso dar coisas que não tem no petróleo para ela, e aí eu começo a pôr outras substâncias no ambiente. Já vamos discutir os problemas disso. Só uma coisinha antes. Essa biorremedição ela pode ser feita in situ ou ex situ. O que é in situ? Eu levo os micro-organismos para o ambiente que foi afetado e deixo eles lá trabalhando. O que é o ex situ? Eu vou pegar todo aquele solo contaminado e vou levar até uma estação de tratamento. Gente, claro que o ex situ é muito mais caro, é muito mais difícil de ser feito, mas a chance de dar ruim é muito menor. Eu levo ele para uma estação preparada com solo impermeável, tá? Vou tratar ele ali e depois vou devolver para o ambiente. Só que, poxa, eu tenho todo o transporte, eu tenho o problema de que lá agora eu tirei o solo, o que vai ficar no lugar enquanto está sem solo. Então ele é um processo bastante caro, tá? Mas ele é bastante interessante. Gente, o ex situ ele é feito em biopilhas. O que é isso? São locais preparados, então impermeabilização de solo, aí eu jogo o material que precisa ser consertado, coloco as bactérias, instalo canaletas para colocar lá no meio oxigênio o tempo todo, para ter sempre muito oxigênio, para não ter decomposição anaeróbia, tá? Então é um processo bem legal, só que é um processo bem caro. A gente acaba fazendo o in situ. Só que quais que são os riscos disso? Primeiro de tudo, eu vou ter a biodiversidade. Afinal, nunca, né, eu vou derrubar ali o que já tem o micro-organismo que come. Então eu vou precisar levar isso até lá. E se eu vou precisar levar isso até lá, o que a Paula ganhou? Uma espécie exótica. E espécies exóticas sempre podem se transformar em espécies exóticas invasoras, certo? Então com isso eu acabo alterando a biodiversidade. Além disso, gente, existiam as bactérias do local. Eu levei bactérias novas. A bactéria gosta de fazer um negócio chamado conjugação.
Lembra? Você estudou isso, né? Aí então tem a bactéria aqui, ela tem o DNA circular dela bonitão lá grandão. A outra também tem lá o DNA circular dela grandão bonitão. Só que ela tem DNAs menorzinhos, os plasmídios. E aí o que a bactéria faz? Oi, tudo bem com você? Uma gruda na outra, né, pelo pili sexual. E aí elas trocam, duplicam e trocam plasmídios. Então pronto, alterei a constituição genética das bactérias que eu tinha ali. Além disso, a alteração da atividade metabólica. Então, como eu coloquei muito poluente ali e acabei tendo que acrescentar mais nutrientes, eu posso alterar a atividade metabólica do ser vivo. E isso causa um desequilíbrio ambiental. Então, o que era o melhor? Não poluir. Mas a gente não sabe fazer as coisas sem fazer poluição, né? Aí tem que ficar tentando remediar o problema depois. Certo? Gente, pra finalizarmos a aula de hoje, porque eu sei que você não me aguenta mais. E aí, se eu descobrir que alguém me colocou na velocidade 2, eu vou ficar brava, viu? Eu vou começar a falar assim bem rápido, que é pra você não conseguir entender na velocidade 2. A quarentena tá me afetando, gente. A fitorremedição. O que é fito? Planta. Então, a gente tem aqui a remedição feita por seres vivos que fazem fotossíntese. Paulo, eles não são vida? Não é bio? Eu concordo com você, né? Mas são os nomes. Então, a fitorremedição é quando eu tô fazendo essa remedição com plantas, briófitas, pseudófitas, gimnospermas e angiospermas, ou com algas. É mais comum com planta do que com alga, tá? Gente, e aí vamos pensar. Eu tenho um poluente no solo que a minha planta absorve. Olha que coisa sensacional. Aí eu coloco ela lá. E ela vai poder fazer algumas coisas diferentes com isso. Existem poluentes que a planta absorve e passam a fazer parte da sua biomassa. Então ela incorpora no corpinho dela. Existem substâncias que a planta acaba transformando em substâncias menos tóxicas ou às vezes até atóxicas. E outras que ela transforma em outras substâncias que são voláteis e vão sair dali. Problema? Agora eu tirei, né, o poluente do solo e joguei no ar. Parabéns. Mas o mais legal é o que ela faz em incorporação de biomassa, tá? Eu acho que eu marquei tudo aqui. Incorporação de biomassa, transformação de substâncias menos tóxicas, não falei dos voláteis, certo? Gente, só que vamos pensar um pouquinho. Eu tava cheia de poluente no solo, a minha planta absorveu esses poluentes e agora tá no corpo dela. Posso usar essa planta na alimentação? De jeito nenhum. Então a gente precisa obrigatoriamente levar essa planta para o aterro sanitário. Ou, tá, ela pode ser usada na produção de móvel. Eu posso usar a fibra dela para fazer móveis, tá? Mas o mais legal é mandar para o aterro sanitário, porque isso é material contaminado, tá? Então não é legal eu correr o risco de alguém entrar em contato com isso, certo? Gente, aí pronto, já entendemos o principal risco da fitorremedição. É a entrada do poluente na cadeia alimentar. Aí, Paulo, imagina, quem que vai comer isso? Não, você não vai mesmo, eu sei que você não vai. Mas eu preciso, então, não deixar um passarinho chegar ali. Eu não posso deixar uma lagarta, eu não posso deixar chegar um gafanhoto. Ninguém que coma nenhum produto produzido por aquelas plantas pode ter contato com aquelas plantas, porque senão os animais vão comer. Se os animais comerem, pronto, entrou na cadeia alimentar. Além disso, gente, de novo, geralmente quem eu preciso não é quem eu tenho na região, então eu vou ter que levar uma espécie para lá. E sempre que eu levo uma espécie, eu estou introduzindo uma espécie exótica. E sempre que eu introduzo uma espécie exótica, eu corro o risco dela ser invasora. E se ela for invasora, lembra que ela é a segunda maior causa de perda de biodiversidade no planeta. Tá? Então eu preciso tomar muito cuidado para fazer isso. Gente, pro seu vestibular, pra sua redação, sabe um lugar legal de saber que estão fazendo fitorremedição? Mariana. Então lembra que a gente teve ruptura de barragem e nós tivemos aí aquela lama tóxica toda sendo liberada, tá? E como que hoje em dia, se a gente for lá, porque né, ainda não é porque já foi que não tá problema, a gente ainda tem essa lama tóxica e como que eles estão tentando se livrar da lama tóxica? Com fitorremedição, tá? Então é um exemplo que tá acontecendo hoje de fitorremedição, tá? Mariana. Esqueci de falar de alguma coisa, blá, 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 não. Então, amor da minha vida, se você chegou até aqui, você copiou a lousa, você anotou tudo que eu falei, você me avisa lá no grupo que tá na hora da gente começar a pensar na nossa live. Gente, eu não vou, tipo, eu primeiro termino abrir a live, eu vou esperar a sala ter terminado e aí a gente faz os exercícios, tá? Deu aqui 45 minutos, então deu a primeira aula,
mais uns 20 pra você copiar, mais uns 20 pra gente, mais uns 5 pra gente se dar oi, mais uns 20 pra fazer exercício. Tá perfeito, certo? Amo vocês e tô morrendo de saudade.